Para resolvermos sistemas de segunda ordem, nós temos a equação característica, onde temos tal elevado ao quadrado, a segunda derivada da saída no tempo, mais 2 que se tal, a primeira derivada da saída no tempo, mais o valor da saída, é igual a k vezes o valor da entrada, onde temos que tal é igual a constante de tempo, que si é o coeficiente de amortecimento e k é o ganho estático. Ao aplicarmos a transformada de Laplace, nós vamos obter a seguinte equação e, reorganizando, nós teremos então a função de transferência, onde o valor da saída em Laplace sobre o valor da entrada em Laplace é dado por k sobre tal ao quadrado, s ao quadrado, mais 2 que se tal s, mais 1. Ao aplicarmos uma entrada em step, nós temos que em Laplace é dado por A sobre S, onde A é o valor do step que nós queremos. Logo, a equação de saída em Laplace é dada por esta equação. Para voltarmos no tempo, nós iremos aplicar a transformada inversa de Laplace utilizando a equação 22 da tabela. Será dado por esta equação. Considerando os valores de tal igual a 3, k igual a 2, psi igual a 0,3, sendo esse entre 0 e 1, que caracterizam um sistema subamortecido, o step de 5, e iremos calcular o valor da função em t igual a 15. Algumas características podem ser tiradas desse sistema. Alguns cálculos foram feitos, como o tempo do primeiro pico, dado por 9,88, o tempo de assentamento, que corresponde, o tempo de crescimento, que corresponde ao valor onde a função passa pelo valor de regime permanente, o cálculo do overshoot, que corresponde ao valor do primeiro pico sobre o valor do regime permanente, dividido pelo valor do regime permanente, que será, então, 0,372. A razão de decaimento, que corresponde ao valor do overshoot elevado ao quadrado, temos, então, 0,139. O período, que é dado pela distância entre os dois primeiros picos. E o tempo de assentamento, que corresponde à entrada da função entre a margem de 5%. Como o tempo de regime permanente é igual a 10, então, no momento em que a função entra entre 9,5 e 10,5 e não sai mais dessa margem, é dado, então, o tempo de t igual a 36. Ao utilizarmos o aplicativo Xcos do Scilab, nós temos, então, o seguinte diagrama de blocos. Aqui nós temos o bloco referente à entrada em step, aqui é dado pela função de transferência, aqui é dado o plot do gráfico, que será este. Então, nós temos aqui, por exemplo, o período que nós calculamos analiticamente, que deu igual a 19,75. Nós temos aqui, então, o valor do primeiro pico, que é igual a 10, o valor do segundo pico, que é mais ou menos 30. Então, 30 menos 10 igual a 20, deu um valor muito coerente. O tempo de assentamento, que é onde ele entra na margem de 5%, foi calculado como sendo este ponto, pois aqui ele ainda ultrapassa o 10,5. O tempo de crescimento, que é onde a função passa pela primeira vez no valor do regime permanente, que é, no caso, igual a 10, é o tempo igual a 6. Quando aplicamos uma entrada em seno, nós temos que a função é dada por esta. Ao transformarmos ela em Laplace, para Laplace, nós temos essa seguinte equação, onde A é dado pela amplitude, W é a frequência, e a função de transferência fica, então, é dada por esta equação, onde nós temos K sobre tal S